de colocar. Eu ia falar isso também, que eu coloquei até lá na sala de aula virtual, pedindo para você inserir, não colocou ainda. Tá, eu esqueci, normalmente eu faço isso no mesmo dia. Não sei por que eu esqueci. Bom, então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, né? Então, hoje, pessoal, finalmente a gente vai começar a ver o problema bidimensional, tá? Então, nosso assunto de agora até o fim, bidimensional, tá? Vai ser esse. Se sobrar um tempinho, mas lá no fim a gente vai falar um pouco sobre outros tipos de elementos finitos. A Lois tinha pedidos para falar sobre problema transiente, então a gente começa com o problema transiente, rapidamente a gente vê isso. Depois a gente pode falar de outros elementos finitos também e outras abordagens, tá? Mas, a princípio, esse nosso problema mesmo, nosso assunto, é o problema bidimensional, tá? Bom, eu espero que vocês tenham avançado na programação do unidimensional. Não vou programar mais, assim, do jeito que eu estava fazendo, tá? Aquelas aulas de programação, né, que eu ficava aqui programando, vocês acompanhando, aquilo foi para dar um start em vocês. Espero que agora vocês comecem a andar de forma mais autônoma, tá? Claro que precisando de ajuda, se for necessário, a gente faz, não tem problema não. Mas, a princípio, não é minha intenção, tá bom? Pode fazer uma coisa isolada ou outra, mas não vou fazer o programa aqui para vocês, tá bom? Não é minha intenção, a princípio. Muito bem. Nós vamos estudar, como a gente fez no problema unidimensional, nós vamos estudar um problema específico. Tá? O problema que a gente vai estudar é o problema estacionário do calor. Então, não é o transiente. Tá? Bom, nós vamos primeiro fazer algumas considerações, né, e para poder definir a forma forte desse problema e depois a gente trabalhar em cima desse problema, tá? Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar uma região ômega do R2, tá? Uma região aberta com fronteira suave. Marcelo. Oi? Esse problema estacionário é como se tivesse aquecido uma placa e ela chegou numa condição que ela não muda mais, é isso? Exatamente. Estacionário no sentido tempo mesmo, quer dizer, o tempo passa e a distribuição de temperatura não muda. Então, é o regime em equilíbrio térmico, no caso desse problema. Né, equilíbrio, estacionário, tudo são expressões que você pode usar qualquer problema, né? Mas no caso desse problema específico do calor, o equilíbrio, que ele chega ao equilíbrio térmico. Ou seja, não há mais troca de calor, não há mais variação de temperatura. Tá? Então, por exemplo, você tem uma placa, vamos pensar numa placa retangular, e você, de uma lateral, você fixa a temperatura, nas outras você deixa isolado, por exemplo. Né? Então, se a temperatura que você fixou é maior do que a temperatura original da placa, ela vai começar a ganhar calor, né? A temperatura dela vai subir, a temperatura nos pontos da placa, essas temperaturas vão subir, até que vai chegar um momento, que não há mais troca de calor. Ela já recebeu todo o calor que poderia receber. É igual quando a gente está com calor e entra numa sala com ar-condicionado. Você começa sentindo calor, depois sua temperatura vai entrando em equilíbrio, né, com o ambiente, você não sente mais calor. Tá? E aí, nesse momento que você não sente mais calor, você está no regime estacionário. Tá bom? Bom, então a gente vai considerar também... Bom, vamos fazer um desenho aqui
qualquer aqui, que eu gosto de fazer esse desenho aqui, que parece um feijão, né? Essa aqui, então, seria a nossa região ômega, tá? A nossa fronteira gama, a gente vai dividir ela em duas partes, tá? Então, vou colocar uns tracinhos aqui, só para dizer o seguinte, olha, esse lado aqui de gama, eu vou chamar de gama Q, esse lado aqui eu vou chamar de gama P, ok? Bom, como é que a gente está separando essa fronteira em duas? A gente está separando da seguinte forma, né? A nossa fronteira total, né? Ela é a união aqui, fechada, é o fecho dela, tá? E outra condição que a gente tem que não há interseção entre essas duas fronteiras. Tá? Essas fronteiras, pessoal, vai representar o seguinte, uma delas vai ser a fronteira em que a gente já conhece a temperatura, onde a gente já conhece a temperatura, e a outra vai ser a fronteira em que a gente vai definir o fluxo, tá? O fluxo de calor. Tá bom? A gente vai definir também um vetorzinho aqui, eta, tá? Esse vetor é o vetor unitário normal a gama, tá? A ômega, melhor dizendo. Normal e no sentido sempre apontado para fora, tá? Por convenção, ele é sempre apontado para fora. Tá bom? Bom, a gente vai fazer também o seguinte, vamos continuar definindo aqui algumas outras coisas, né? Bom, nós vamos definir que índice I como sendo uma função, depende de x, tá? Esse x ele é retinho mesmo, porque esse x ele está representando, na verdade, xy, tá? Abscissa ordenada. Então, vamos colocar os eixos aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer, toda vez que eu fizer esse x assim retinho, é porque, na verdade, é um ponto, tá? Esse Q aqui, ele é o fluxo de calor. Ok? I aqui, não coloquei, mais I igual a 1 e 2, porque são duas coordenadas, tá? No nosso problema aqui. Tá? Nós vamos definir também uma função f, a fonte de calor. Então, quando eu falo fonte de calor interna a ômega, ok? Então, por exemplo, um material radioativo, né? Ou se a gente está estudando qualquer coisa onde está ocorrendo, por exemplo, uma reação química exotérmica, então está gerando calor, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Bom, então, uma vez definido isso, nós vamos assumir agora o seguinte. O que nós assumimos? Que o fluxo de calor é dado pela lei de Fourier. Foi o Fourier que estudou inicialmente essa equação, né, e estabeleceu a equação, na verdade. E ele estabeleceu o seguinte, né, que o fluxo de calor ele é menos essa matrizinha aqui, a gente pode chamar, a gente vai, para nós aqui, a gente vai considerar como uma matriz, vezes a derivada espacial
Às vezes eu chego no canto da mesa e aí não consigo escrever, esqueço disso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa expressão aqui. Tá? Então, essa matriz aqui, ela é simétrica e positiva definida. Tá? Em ômega, né? Não importa, ela pode depender de x, tá? Ou seja, essa matriz pode variar em cada ponto do ômega, não importa, mas ela vai ser sempre simétrica e positiva definida. E ela tem um nome. Ela é chamada de matriz de condutividade térmica. Tá? Ou seja, ela armazena aqui propriedades do material, tá? Cujo domínio é ômega. Ok? Uma observação que a gente tem que fazer aqui, que eu acho que é uma notação que talvez seja nova para alguns de vocês, o que significa esse lado direito da equação aqui? Esse lado direito, quando a gente escreve, por exemplo, uma matriz cujos elementos eu estou indexando com IJ, essa derivada aqui, o que é essa derivada aqui, pessoal? U é uma função de duas variáveis, x e y, tá? Então, aqui, eu estou derivando U em relação a x1, seria o que a gente... x, e também estou derivando U em relação a x2, que seria o y, né? Então, isso aqui é o gradiente, na verdade. Tá? Essa notação aqui, ela, por trás dela, né, tem um significado. Quando a gente repete os índices, significa que, na verdade, existe um somatório nesse índice. Tá? Então, isso aqui, na verdade, que a gente está escrevendo aqui, tá? Na verdade, o que a gente está escrevendo é a matriz Q vezes o gradiente de U. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Antônio, conseguiu entrar? Ué, será que eu neguei ele, em vez de permitir? Fala, Kelly. Não, ele tinha me pedido o link, vou falar aqui com ele para ele pedir solicitação de novo. Ah, pede, porque eu, a princípio, permiti, mas ele não sei o que aconteceu. Pede para ele tentar de novo. Tá, pessoal? Então, por exemplo, vamos ver o seguinte, ó. Se a gente tem A, uma matriz N por N, B, vetor, N por 1. Então, quando eu escrevo A, I, J, BJ, eu estou representando, na verdade, o somatório de A, IJ, BJ, com J de 1 até N, né? E o I variando aqui também. Então, o que eu estou representando, na verdade, né? Reparem, a repetição do índice J, então o somatório é em J. Tá? Então, o que eu estou representando, na verdade, isso aqui é a matriz A vezes B. É um produto da matriz pelo vetor. Tá? Então, essa notação, eles chamam de notação de Einstein. Parece que o Einstein que começou a usar essa notação para simplificar um pouco, não ter que ficar escrevendo somatório. E qual é o limite do somatório? Né? Ele vai de quanto até quanto? Sempre dentro do contexto. No nosso caso aqui, a gente tem um problema bidimensional, então repara que a repetição está no índice J, então, logicamente, J está variando de 1 até 2. Tá? E o I também.
Tá? Então, do lado esquerdo, a gente tem um vetor fluxo de calor. Do lado direito, a gente tem uma matriz vezes o gradiente. Essa matriz armazena propriedades do material. Tá? Então, é um produto de uma matriz pelo gradiente. O que é esse sinal de menos aqui? Esse sinal de menos, ele é um sinal físico. Ele é para dar coerência física a essa expressão. Tá? Vamos pensar o seguinte, vamos olhar aqui para o desenho. Vamos supor que a temperatura... Vou até fazer outro, já que eu estou dentro do... Então, vou colocar aqui é o ômega, aqui é o externo, né? Vamos supor que aqui tem uma temperatura externa maior do que a temperatura ômega aqui. Tá? Então, essa temperatura é maior do que a temperatura do material, tá? Do que a gente está modelando. Então, o que acontece com o calor? O que essa lei de Fourier diz é que o calor, nesse caso, vai entrar no material e vai entrar sempre na direção perpendicular à superfície. É isso que está dizendo. Por que perpendicular? Porque tem aqui o gradiente, tá? Da função U. E o sinal de menos faz com que... repara que se a temperatura externa é maior, então o calor tem que entrar na peça, né? Se a gente tem, ao contrário, um ômega aqui, uma temperatura, se nesse caso a temperatura aqui externa é menor, então a gente vai ter que ter o calor, então, saindo de ômega. Tá? E esse sinal é só para a gente ter essa coerência aqui. Porque repara, olha só, se o ômega aqui é maior do que o ômega externo, então o gradiente, ele está na direção o quê? O gradiente mostra a direção de crescimento da função, certo? Então, o gradiente estaria de fora para dentro. Mas não é essa a direção do calor. Nesse caso, a direção do calor é de dentro para fora. Então, a física impõe esse sinal justamente para dar coerência aí ao fluxo de calor. Tá? Esse foi uma descoberta, eu acho fantástica essa descoberta do Fourier. Tá? Repara que isso lá em século XVIII, né? Final do século XVIII. Muito bem. Então, a gente vai considerar o fluxo de calor dado pela lei de Fourier. Uma outra observação que eu acho importante fazer também é o seguinte. Vamos colocar assim. Podemos ter, né, em casos mais simples, nós podemos ter essa matriz, esse Q e J, como sendo uma constante vezes a matriz identidade. Tá? Esse é o seu caso mais simples que existe. No caso de materiais homogêneos e isotrópicos. Tá? Então, ele se resume, na verdade, a uma constante vezes a matriz identidade. Tá? Se a gente pensar no caso unidimensional, o nosso Q e J, na verdade, é um número, é uma constante apenas. Tá? E a equação fica, na verdade, ó, se a gente... eu não coloquei a equação ainda, depois eu vou colocar, mas eu posso falar do fluxo. Então, a gente teria um fluxo dado por menos K vezes a derivada de U em relação a X. Tá? No caso, unidimensional. Tá bom? Então, são essas observações que eu gostaria de fazer. Tudo bem até agora? Sim, para mim tudo bem. Tá. Antônio conseguiu entrar, né? Eu vi ali, fiz essa pausa para ver se ele estava lá. Muito bem, o que nós vamos fazer? Vamos estabelecer
a formulação forte desse problema, tá? Que é o problema que a gente vai resolver numericamente, tá? Então, a gente tem o seguinte. Dadas a função f de ômega em R, ok? A função Q de ômega Q em R, a função P de ômega P em R, ok? Vamos considerar todas elas suficientemente suaves, para a gente não se preocupar. Nossa, minha letra está saindo mal, suficientemente suaves. Tá? O que nós queremos? Queremos encontrar uma função no fecho de ômega, ou seja, em todo o ômega, na parte que a gente já tem a temperatura, lógico, a gente já tem, na parte que é a fronteira de fluxo, eu também quero, por isso que eu estou considerando aqui ômega fechado, tá? E essa função, ela satisfaz a seguinte equação. Vou colocar aqui. Bom, a equação em si é essa aqui. Então, repara que aqui nós estamos calculando aqui, né? Aqui tem a derivada espacial do fluxo de calor. Ele é igual à fonte, tá? A geração de calor. Tá? Essa dedução aqui, a gente não vai fazer a dedução dessa equação, mas vocês podem encontrar a dedução, eu não sei se no livro do Mauro e do Liu tem, mas alguns livros de física mesmo, física básica, vocês vão encontrar, tá? Bom, a gente vai considerar uma temperatura prescrita na fronteira gama P, e nós vamos considerar o fluxo de calor na fronteira gama Q. Tá? Essa é a nossa formulação forte. Tá? Então, a gente tem, na primeira linha, a equação diferencial. Reparem que se essa matriz de condutividade térmica, se ela for, por exemplo, uma constante vezes identidade, se o material for homogêneo, isotrópico, ou seja, a condutividade térmica é constante em todo X, e ela não tem caminhos preferenciais, o calor não tem caminhos preferenciais, isso significa ser isotrópico, tá? Para qualquer direção que você olhe, estando num ponto de ômega, em qualquer direção que você olhe, a variação de temperatura, ela independe do material, vai depender só das condições de contorno. Então, nesse caso aqui, essa matriz é K vezes a identidade, então ela sai daqui, então ficaria K vezes a identidade, vezes a derivada segunda, que é muito parecida com o problema unidimensional que a gente viu lá em cálculo 4, lá na graduação. Tá? Então, aqui a gente tem a temperatura prescrita na fronteira gama P, e aqui a gente tem um fluxo. Tá? Esse sinal está aqui, ou está aqui, tanto faz, né? Estou definindo um fluxo na direção perpendicular à fronteira de ômega. Tá? É dado por um valor qualquer nessa parte da fronteira. Eu preciso chamar atenção e vou colocar em vermelho, é o seguinte, no livro, não vou colocar no livro, eu vou colocar o livro troca P por Q. Então, para o livro, a fronteira Q é a fronteira prescrita. E a fronteira P é a fronteira
de fluxo. Isso é uma coisa que eu já falei com o Mauro, sim, particularmente, tudo bem, não vai fazer diferença, né? Mas o prescrito começa com P. Então, eu acho que faria sentido que a fronteira prescrita fosse a gama P. E o fluxo é definido pela letra Q. Então, para mim, faz sentido que a fronteira de fluxo seja gama Q. Eu não sei porquê, não sei se foi quando eles digitaram o livro a primeira vez, eles trocaram. Eu sei que até essa última edição eles mantiveram isso, tá? Então, só vou chamar a atenção aqui disso, quando vocês lerem ali, não se confundirem. Tá bom? Para a gente, gama P é a fronteira prescrita e gama Q é a fronteira de fluxo. Tá certo? Então, aqui, esse vetor normal, né? Ele está aparecendo aqui, como eu já tinha comentado para vocês, que o fluxo na fronteira aqui, ele é sempre na direção perpendicular à fronteira de ômega. Tá? Então, de novo, olhando aqui, ó, aqui tem uma repetição de índice. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um produto interno entre o vetor fluxo e o vetor normal, que vai dar para a gente justamente o fluxo na direção do vetor normal. Aqui no meio, a gente tem a repetição do J, então é a matriz de condutividade térmica vezes o gradiente. Então, uma matriz 2 por 2 vezes o gradiente 2 por 1, dá um vetor 2 por 1, que depois a gente vai fazer. Agora, repara que aqui também tem repetição de índice I, então vai ficar um vetor produto interno com a normal. Então, nos dois casos, né, vai resultar num número, que é esse número Q aqui, que é essa função dada. Vocês estão entendendo esse lance da notação? É importante vocês entenderem isso, tá? Kelly, você está entendendo? Você vai trabalhar com isso direto, hein? Bruna, você também? Por enquanto, sim. Professor, acho que a Loise está com uma dúvida. Eu abri meu microfone. Professor, não sei, assim, pode ser uma pergunta meio ridícula, tá, professor? Mas só para eu me situar. Nós estávamos trabalhando com uma equação anteriormente, no caso unidimensional. Uhum. O problema que a gente está trabalhando é um problema diferente, ou a gente pegou aquele problema e nós fizemos uma extensão para o caso bidimensional e com isso temos esse novo problema? Olha, a pergunta é interessante. Antes de eu responder, só perguntar, o Rafael saiu da sala? Ele estava na sala. Professor, ele saiu, ele falou que estava com muito barulho, ele estava com uma obra lá e que ele escreveu no chat, que depois ele ia assistir. Eu estou com o chat fechado. Tá. Tá bom, tá beleza, tá bom. Então vamos lá, Lois, vamos pensar. Bom, vou continuar então aqui, fazer uma outra observação, para a gente poder analisar isso. Mas o que a gente tinha antes? A gente tinha menos alfa, UXX, mais beta U igual a F. Tá? E aqui as condições de contorno, poderia ser qualquer uma, mas vou colocar uma aqui, U em 0 igual a 0, igual a U de L, tá? Mas isso aqui não vai fazer diferença. Vamos olhar para a equação. Repara o seguinte, olha, se o beta for igual a 0, olha em que a gente recai. Menos alfa, UXX igual a F. Isso aqui é a equação do calor. Tá? Essa é a equação do calor, por quê? Porque se a gente olhar essa equação aqui de cima e pensar ela em uma dimensão, como é que vai ficar? Vai ficar a derivada em relação a x da constante k vezes a derivada de u em relação a x, igual a f. Então, vai ficar k vezes a derivada segunda de u igual a f. Então, elas são parecidas. Não é uma extensão. As equações diferenciais, a gente fala de famílias, né? As equações parabólicas. No caso, a equação do calor é uma equação parabólica, né? Tem hiperbólica, elíptica. Então, elas são famílias de equações.
Tá? Em particular, aquela que a gente estudou primeiro, ela não tem nada a ver com a temperatura, na forma como ela foi, eu ia falar na forma que ela foi formalizada, né, que ela foi apresentada. Né? Ela tem essa parcela aqui, beta-U, então ela tem mais a ver com uma viga, tá certo? Você pode, no caso dessas condições de contorno aqui, a viga está engastada, né, entre duas paredes, então é um problema mais mecânico, vamos dizer assim. Mecânica dos sólidos, tá? Mecânica dura. Já a equação do calor é mecânica também, mas é mecânica mole, que a gente fala, né? Mecânica é temperatura, não tem deformação, né, de peça, não tem nada. Mas elas se falam, tá? Essas equações se falam. Você pode pegar a equação do calor e colocar uma parcela dessa aqui também, que vai ter outro significado, no contexto da equação do calor. Então, elas não, assim, é uma extensão? Não. Não é uma extensão porque o problema no qual estamos nos baseando é outro. Tá? Aqui nós estamos falando de fluxo de calor, dado pela lei de Fourier, né? Coisa que a gente nem falou na outra. Mas, matematicamente, elas são primas, vamos dizer assim. Tá bom, Loise? Tá. Muito bem. Acho que eu posso encerrar, então, essa observação. Vamos ver onde eu parei. Tá. Então, a gente acaba de definir, então, qual é a forma forte do nosso problema. Tá? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai... Só para chamar a atenção aqui nessa observação, esse probleminha aqui, né? A gente pode até escrever ele assim, ó. UXX igual a menos F sobre alfa. Né? Isso aqui é Poisson, né? Poisson em uma dimensão. Mesmo que a gente considere o caso bidimensional, mesmo que a gente considere a nossa equação do calor ali em cima, a gente vale a pena falar isso também para fechar essa pergunta da Loise. No caso ali que a gente tem, né, olhando para a nossa equação ali de cima, olha, a gente tem derivada em relação à primeira coordenada, a menos que IJ derivada de U em relação à segunda coordenada, tá certo? E a gente pode, se o corpo for isotrópico homogêneo, como eu falei para vocês, né? Eu acho que eu já coloquei aqui, mas aqui eu coloquei unidimensional, olhando para o bidimensional. Isso vai ser K menos K laplaciano de U. Tá? Então, a equação, nesse caso, fica essa aqui, ó. E a gente pode até escrever laplaciano de U menos igual a... Vou colocar F sobre K, tá? Então, essa forma aqui, pessoal, isso aqui é Poisson. Quem fez cálculo 4 viu como resolver isso analiticamente. O que justamente a equação de Poisson ela modela para a gente? A distribuição de temperatura estacionária. Tá? Então, tá vendo, nós? Todos esses problemas, eles se falam, né? O problema unidimensional tem similaridades com esse geral da equação do calor, que no caso particular também recai na equação de Poisson. Tá bom? Então, esse é o contexto geral aí que a gente está. Bom, o que a gente vai fazer agora? Qual o caminho? A gente vai estabelecer a forma fraca e depois a gente vai estabelecer a equivalência entre as duas soluções, a forte e a fraca. Vocês se lembram que no caso unidimensional, a gente não fez formalmente essa equivalência, né? A gente saiu da forte para fraca apenas. Como aqui, mas é trivial, no problema unidimensional a gente sai da fraca e para forte.
Aqui é um pouquinho, né? Tem problema bidimensional, não sei o que, então a gente vai fazer vai mostrar essa equivalência. Então, a gente vai estabelecer agora a forma ou formulação. Vou colocar, mudar a cor aqui. Formulação fraca do problema. Tá? Então, para essa formulação fraca, a gente vai considerar o seguinte. Vamos considerar H, conjunto de funções suficientemente suaves em ômega, tá? Tais que U é igual a P em gama P. Ou seja, são aquelas funções suficientemente suaves que satisfazem a condição prescrita. Professor, desculpa te interromper, mas seja H contido em H1 de Não, ômega? não, desculpe, é H igual, tá? Ah, tá. Igual, tá? Esse aqui é o conjunto H. Então, são funções suficientemente suaves que satisfazem a condição prescrita. A gente fez isso no problema unidimensional, né? As nossas candidatas à solução estão aqui, tá? E V, a gente vai considerar as funções também suficientemente suaves, mas que são zero em gama P. Daqui nós vamos tirar as funções teste, né? As funções de interpolação. Não sei se vocês... Estou falando isso para vocês tentarem fazer uma ligação com o problema unidimensional, que a gente já estudou. Tá? Bom, qual é a formulação fraca, então? Tá? Nós temos esses dois conjuntos. Então, dados a função f de ômega em R, P de gama P em R, e Q de gama Q em R, vamos considerar ainda suficientemente suaves. Nós queremos determinar U que está nesse espaço H, ou seja, qual é a função que é suficientemente suave, ou seja, eu posso derivar ela duas vezes, né, tranquilamente, ou seja, ela cabe dentro da equação diferencial, né, mas ela tem que satisfazer a condição prescrita. Não posso pegar qualquer um que seja suave e não satisfazer a condição prescrita. Tem que satisfazer para ser uma candidata à solução. Tá? Então, nós queremos encontrar uma função que esteja nesse espaço H, né, que satisfaça a seguinte equação. A integral em ômega de que ij dv dxi du dxj igual a integral em ômega de vf mais a integral em gama q de vq de gama, para qualquer função nesse espaço. Então, de novo, pessoal, né, a gente em seguida vai mostrar essa equivalência, como é que sai da forte para essa expressão, né, essa aqui, vou colocar aqui, a expressão fraca, e depois da fraca para forte, sem problema. Mas vamos olhar para ela, o que a gente fez aí? Repara que a gente relaxou, de novo, a gente relaxou a condição na derivada, né? A formulação forte aparecia, de certa maneira, a derivada segunda da função U. Aqui não, aqui só aparece a primeira derivada. Mas pagamos um preço para isso, que foi incluir uma nova função no nosso problema. Então, isso aqui é
é o que a gente fez lá no problema unidimensional. Tá? Bom, chamo atenção mais uma vez para essa integral aqui do lado esquerdo. Repara que a gente tem a repetição do índice I e a repetição do índice J. Então, aqui, pessoal, nós temos dois somatórios. Então, a gente vai ter um somatório que é QIJ du dxj, que a gente já viu o que é. É a matriz Q vezes o gradiente. Matriz 2 por 2 vezes um gradiente 2 por 1 vai dar um vetor 2 por 1. Depois nós vamos multiplicar esse vetor pelo gradiente da função V. Marcelo, Não? posso perguntar uma coisa? Pode. Acho que eu me perdi. Ah. Aí, para a formulação fraca, você fez igual a gente estava acostumado a fazer. Você multiplicou por uma V, integrou em ômega. Mas por que a derivada de V com respeito a xi? Eu fiquei vou perdida. mostrar em seguida. Tá. Você ainda não mostrou. Você só colocou no que a gente vai chegar. Tá. Só estabeleci. Tá, desculpa. Tá? Agora a gente vai mostrar a equivalência. Tá? Mas, assim, vamos nos acostumar, pessoal, com essa anotação aqui. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode colocar aqui. O que está significando isso aqui, ó? Tem um somatório em I, tem um somatório em J. Então, aqui é QIJ, dV dxi, du dxj. É isso que esse símbolo representa. Mas o que a gente tem aqui? De novo, a gente pode pensar o seguinte, que é gradiente de V vezes Q vezes gradiente de U. É isso que a gente tem aqui. Tá? Então, 1 por 2, 2 por 2, 2 por 1, isso tudo aqui é um número, né? Isso aqui está em R, como de fato tem que estar. Tá bom? Tudo bem nessa anotação? Sim. O cursor sumiu, tá aqui. E toda vez que eu coloco essas cores mais clarinhas, é difícil ver. Bom, vamos lá. A gente vai vamos falar agora sobre a equivalência, que é forte, fraco. O que significa isso? Em outras palavras, se U é solução da formulação forte, é também solução da formulação fraca. Ou seja, satisfaz a equação. Por outro lado, se U satisfaz a equação W, vai satisfazer também a equação S. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro na direção forte para fraca. Tá? Repara que as hipóteses estão todas lá já estabelecidas. As funções são suaves, então a gente pode integrar, a gente pode fazer o que a gente quiser, não é preocupação nossa isso. Tá? Então, bom, o que significa ser solução de S? Vamos olhar aqui para cima, vamos ver o que significa isso. Ser solução de S significa que satisfaz a essa equação diferencial aqui. Tá? Bom, então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa equação diferencial aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Isso, né? Para escrever, né? Bom, a gente tem essa equação aqui que a gente pode escrever, né, usando a definição aqui, a gente pode escrever a derivada em relação a xi. E repara aqui, pessoal, olha só. Aqui, ó. Vou bater de novo, ó. Se eu tenho na variável j, o índice j está repetido. Então, eu tenho um somatório. Aqui dentro desse parênteses, eu tenho um somatório em j. Se eu tenho somatório em j, ele some. O resultado, né, quando a gente vai
aplicar de fato o somatório, o J vai sumir, porque o J vai variar de 1 até 2 e ele vai sumir da expressão. Então, quando a gente faz esse produto aqui, ele resulta em alguma coisa cujo índice final é o I. Tá? Então, na verdade, esse carinha aqui, pela lei de Fourier, esse cara aqui é QI. Tá certo? Por isso que eu vou escrever ele aqui, ó. Então, vai ficar a derivada de cada componente QI em relação à variável XI. Tá? Igual a F. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar por V vamos pegar V, está naquele espaço V maiúsculo, e nós vamos também integrar em ômega, tá? Que é o procedimento usual. Então, a gente vai ter aqui a integral em ômega, tá? Vamos lá. V dQi dxi de ômega igual a integral em ômega de VF de ômega. Tá certo? Bom, vamos fazer agora o seguinte. A gente vai usar... Vamos olhar para essa primeira integral aqui. Vamos olhar para ela aqui em particular, né? A gente vai fazer o equivalente, pessoal, à integração por partes. Só que na sua forma mais geral, tá? Que é o teorema da divergência. Então, repara que isso vai ser a integral na fronteira. Ó, para ajudar aqui, ficou muito no cantinho, né? A gente pode pensar aqui, vamos colocar aqui, ó, que esse V e esse D ômega aqui, esse aqui vai ser o nosso U. Eu penso sempre assim, tá? Esse aqui... Não, desculpe, só o U. Esse cara aqui e esse aqui é o nosso DV, tá? Então, a gente pode pensar como se fosse a integração por partes, tá? Para quem não se lembra do teorema da divergência, dá uma olhadinha no livro de cálculo que vai resolver rápido. Cadê o cursor? Sumiu de novo. Tá aqui. Então, vai lá. Vai ser a fronteira de U vezes V. Então, nosso U vezes V. Mas agora eu estou no bidimensional, então eu tenho aqui o vetor normal menos a integral de V du. Tá? Então, a gente vai ter aqui QI, derivada de... Né, du, no caso, é derivada de V em relação a xi. Ou seja, é o gradiente aqui de ômega. Tá? Então, esse aqui, deixa eu escrever melhor, divergência. Tá? No caso particular de funções de uma variável, a gente cai na integração por partes. Tá certo? Então, pessoal, vamos agora substituir, né? Vamos pegar essa expressão e colocar aqui em cima, né? Então, o que a gente tem? Do lado esquerdo, eu vou substituir por essa expressão aqui. Então, vamos lá, vai ficar integral em ômega, V, QI, ômega I, ômega não, desculpe, eta I, menos a integral em ômega de QI, gradiente de V. Tá certo? E do lado direito, logicamente, nós temos
né? O que a gente já tinha antes, não mudou nada. Tá? Muito bem. O que a gente pode fazer aqui? Olha, para a gente deixar vamos ver aonde que a gente quer chegar, né? Vamos olhar para a forma fraca aqui, ó. A forma fraca aparece o quê aqui, ó? Tá? Aparece a definição. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar a definição do fluxo de calor aqui, ó. Né? Esse Q, por definição, ele é menos QIJ du dxj, por definição, tá? Então, reparem que eu primeiro usei a definição duas vezes, né? Eu tirei essa expressão aqui só para ficar mais fácil da gente aplicar o teorema da divergência. Então, saí daqui para Q, e agora estou fazendo o caminho inverso, estou saindo de Q para a definição do fluxo mesmo. Tá? Então, aqui, sinal de menos, vai ficar a integral em ômega de derivada de V em relação a xi, tá? Q e J, derivada de U em relação a xj. Tá? Vou colocar o parênteses porque aqui a formulação... não tem parênteses. Então, tudo bem. Vou tirar o parênteses. Tá? Aqui deu. Então, essa integral aqui, ela apareceu aqui, ó. Tá certo? Do lado direito, a gente vai ter f v de ômega em ômega. E esse carinha aqui, a gente vai jogar para o lado esquerdo, tá? Então, vai ficar... não sei se eu vou errar algum sinal, depois a gente vê. V, QI, eta I, de ômega. Mas olha só. Qual é a nossa demonstração aqui? Se U é solução da formulação forte, então eu quero mostrar que ele é da fraca. Se ele é da formulação forte, pessoal, vamos olhar lá em cima da formulação forte. Isso aqui, ó, eu vou até copiar ali, para a gente não ter que ficar olhando isso aqui, ó. Vamos pegar essa condição de fronteira aqui, vou colocar ela aqui embaixo, só para a gente olhar para ela. Olha aqui, ó. Quem é menos QI eta I? Quem é? Vai ser esse carinha aqui, né? Vai ser Q no final das contas. Menos QI eta I. Aqui, nessa primeira igualdade, é a definição do fluxo de calor de Fourier, mas ela, na verdade, ela é prescrita nessa fronteira. Tá? Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, se a gente subir aqui um pouquinho, a gente vê outra coisa importante aqui, que é que a função V é zero em gama P, né? Então, se ele é zero em gama P, isso aqui, na verdade... Olha, eu nem sabia que dava para fazer isso. Isso aqui, na verdade, isso aqui é gama Q, V, QI, eta I. Tá? Essa integral, na verdade, ela está restrita à gama Q. Por quê? Por causa da definição do espaço V. Tá? A função V ela é zero na fronteira de temperatura prescrita. Então, aqui sobra então, somente a fronteira em gama Q. Tá? Então, vou escrever só esse lado direito aqui. Então, é FV de ômega menos a fronteira em gama Q, V, QI, eta I, de ômega. Agora sim, agora a gente vai usar, eu fui burrinho, apaguei, vou olhar lá de novo. Vamos usar agora a condição de contorno da formulação forte. Olha, menos QI, eta I é igual a Q. Tá? Então, a gente olha, a gente vê que tem esse sinal de menos aqui na frente, e tem QI, eta I aqui. Então, na verdade, a gente chega, então, à seguinte formulação forte
do problema. Tá? O lado esquerdo aqui, eu já trabalhei com ele. Essa primeira integral continua da mesma forma. Agora, essa aqui, ó, esse sinal de menos com QI etaI, nós vamos escrever, então, que é a integral em gama Q, VQ na fronteira. Tá? Quando a gente olha para isso aqui, e olha para a formulação fraca, a gente vê que, na verdade, nós estabelecemos, nós chegamos, então, na expressão da formulação fraca, né? Essa aqui é, de fato, a formulação fraca. Então, o que nós fizemos, né, foi uma coisa que nós já tínhamos feito no problema unidimensional, que é sair da formulação forte para a formulação fraca. Só que agora o problema é bidimensional. Então, não falamos mais em integral por partes, falamos em teorema da divergência. Essa é a única diferença, claro, e usando aqui, já no contexto do problema que estamos estudando, que é a definição do fluxo de calor por Fourier. Vocês entenderam isso? Sim, Marcelo. Marcelo, nessa última integral não seria D gama Q? Não, pode ser. Não tem problema, não. Pode ser sim. A notação pode ser essa. Só para deixar claro que está integrando em gama Q. Tá? O símbolo aqui, Vânia, esse símbolo, sem o gama Q faz sentido porque é só para indicar o seguinte, não é uma integral na região. É uma integral de fronteira. É só isso. É só para dizer que aqui que nós temos que usar aqui não aquela integral, né? Integral de linha, né? Integral numa linha, num caminho. Tá? É só isso. Mas faz todo sentido colocar. Provavelmente eu vou acabar não colocando, mas se você quiser colocar aqui, não tem problema, não. Só para deixar... Isso que define o domínio da integral, né? Aqui que define o domínio. Aqui é só para definir o tipo de integral. Entendeu a diferença? Mas não tem problema. Deixar a gama aqui. Tá bom? Eu vou pegar uma aguinha aqui, tá? Um minuto. Aproveitei e peguei uma manga também. Eu tinha descascado mais cedo. Tá boa. Bom, deixa eu só abrir o chat aqui para ver se se alguém fizer pergunta no chat, pessoal, vocês me avisam, tá? Quem está com o microfone aberto. Muito bem. Nossa, tá muito boa. O bom de dar aula em casa são essas coisas. Já teve vezes eu dar aula comendo doce de leite. Nossa. A gente come, né? Em casa a gente come. Coisa impressionante. Não tem vocês. Eu como. Estou em casa, eu como. A gente vai fazer agora... Oi? Esse é o problema, que em casa a gente come muito mais. Não é? Aí o que eu faço? Eu fico andando de bicicleta, tem que andar de bicicleta para queimar essas calorias todas. Assim. Eu não engordei, não. Estou conseguindo controlar. Mas olha, eu tenho um fornecedor de queijo e doce que traz uns produtos lá de Minas, lá da Serra da Canastra.
Eu ligo Ai, ele depois passa o contato pra gente. Pô, cara, gente boa pra caramba. Eu peço pro Zé, o nome dele é José Leite. Você vê que tem tudo a ver, né? E o apelido dele é Zé do Queijo. Eu mando um WhatsApp para ele, Zé, preciso de um queijo canastra, um pote de doce de leite, uma linguiça daquela fininha e uma manteiga. Ele fala, tô indo aí. Depois compartilha o contato dele com a gente, Marcelo. Vou assim, ele tá precisando, porque o cara tá sofrendo, coitado. Ele vive disso, né? Cara, gente boa. Às vezes eu não tô em casa, ele deixa o produto, vai embora. Eu pago depois, tá super tranquilo. Bom, vamos lá. Já demos uma pausa. Vamos fazer a volta agora, tá? Então, agora a gente vai fazer, né? A gente tem um forte aqui, a gente vai fazer a volta, que é sair da formação fraca para chegar na forte. Então, nós vamos considerar o seguinte, seja o solução da formulação fraca, tá? E, logicamente, nossa função aqui, nossas funções V, estão sempre nesse espaço V maiúsculo, tá? Bom, então vamos lá, vamos pegar então a formulação fraca, eu vou copiar ela aqui, vou ter que escrever tudo de novo. Bom, então a gente tem essa aqui, a formulação fraca, tá bom? Bom, para facilitar de novo, a gente vai de novo considerar a definição do fluxo de calor, aqui, essa parte aqui, né, veio do Fourier, isso é menos QI, porque QI, de novo, J está repetindo, tem um somatório em J. Então, J, nesse somatório, acaba sumindo, sobra só o índice I, tá? Então, na verdade, a gente pode escrever essa equação como sendo o seguinte, eu vou pegar esse cara, esse menos aqui, vou jogar todo mundo do mesmo lado, tá? Então, vai ficar a integral em ômega de derivada de V em relação a xi QI. Repara como continua coerente. Aqui eu tenho repetição do índice I, então tenho somatório. Então é um vetor vezes outro vetor, o produto interno vai dar um número, beleza. Está coerente. Mais FV de ômega mais a integral gama Q de VQ de ômega igual a zero, tá? Ou seja, eu peguei esse cara aqui, repetindo, esse cara eu substituí por menos Q, mas joguei ele do lado direito junto com as outras integrais aqui. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar agora o teorema da divergência, de novo o teorema da divergência, nesse carinha aqui, tá? Nesse aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Então, aqui a gente tem a integral em ômega de dv dxi QI de ômega. Tá? Vocês poderiam me dizer aqui como é que ficaria aqui o teorema da divergência nesse caso? Ó, vou dar uma dica aqui. Esse carinha aqui vai ser o U. Eu penso assim, tá, gente? Pode ser que vocês não façam assim, tá? Mas eu faço assim. Esses dois aqui é o que a gente chama, entre aspas, de DV. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? U vezes V na fronteira, né? Integral na fronteira. Vamos lá. Vezes V. Vamos lá. Então, U é QI vezes V. Tá? Na fronteira. Menos
a integral em ômega. Em ômega, de V, ou seja, então vou integrar esse carinha aqui. Vai ficar só V. Vai ficar só V. Ah, eu esqueci de uma coisa. V, du. Então vai ficar quem aqui? Derivada de QI em relação a XI. Aqui sempre, a gente sempre esquece, mas aqui tem um eta I aqui, tá? Por quê? Olha só. Quer ver? Eu vou bater bastante nisso aqui. Claro que tem que colocar a normal aqui, porque isso aqui é um vetor. Eu estou multiplicando um vetor, uma função vai dar um vetor. Não pode. Você tem que ter número real. Né? Então, de fato, está faltando aqui um eta I. Tá? Tá certo? Aqui não. Aqui está tudo bem. Aqui está tudo... Aqui já tá coerente. Tá? Eu tenho também aqui, ó, repetição de índice, então tem um somatório aqui. Aqui eu estou derivando cada componente Q em relação à variável, né? Então, o primeiro componente em relação a x1, o segundo componente em relação a x2, estou somando. Então, aqui tem um somatório, tá? Então, aqui dá um número real também. Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? De novo, a gente sabe que esse V aqui, esse V vale 0, né? Na fronteira gama P, na fronteira prescrita, tá certo? Então, de novo, a gente vai ter aqui o gama Q, vai ficar aqui, então, V, QI, eta I, de ômega, e aqui eu vou só repetir. Tá? Muito bem. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos substituir, né? Vamos substituir esse carinha aqui. Deixa eu colocar aqui, só para ficar claro. Que foi esse carinha que com qual a gente trabalhou. Vamos pegar, então, vamos substituir essa primeira integral por essas duas daqui de baixo. Então, a gente vai ter o seguinte. Integral gama Q, V, QI, eta I, menos a integral em ômega, V, dqi, dxi, de ômega, tá? Então, aqui do lado esquerdo, mais FV em ômega. E, por fim, aquela integral ali, VQ, né? Então, aqui, mais integral VQ de gama. Bom, vamos colocar... tem os integrais aqui similares, né? Vamos agrupar essas integrais. Então, repara que a gente vai ter aqui dqi dxi. Aqui tem um sinal de menos. Deixa eu ver o que vai... Vamos deixar esse sinal aqui, né? Esse sinal de menos está aqui, mais V. Mais V não, eu falei V e escrevi F. Mais F vezes V. Então, eu peguei essas duas integrais aqui, em ômega, tá? Vou pegar agora as duas outras integrais em gama Q. Então, vai ficar QI eta I mais QV. Isso tudo igual a 0. Tá? Acompanharam aqui? Tá direitinho, né? Acho que eu não comi o sinal, tá tudo certinho. Beleza. Pausa por uma manguinha. Muito bom. Pessoal, a gente está com um problema agora. A gente não pode dizer, simplesmente, que essas funções são
Ó, vamos lá. Antes de eu falar isso, vamos olhar onde a gente quer chegar. Vamos lá para a formulação forte. Só para a gente entender aonde a gente quer chegar. Isso é importante quando a gente faz uma demonstração, né? Olha, eu quero chegar aqui, o gradiente do fluxo é igual a F. Então, vamos lá, em ômega. Então, aqui, ó, o gradiente do fluxo é igual a F em ômega. Eu tenho que mostrar que esse cara aqui é zero. Tá? E se a gente olhar de novo para a formulação forte, eu tenho que mostrar aqui, ó, menos QI eta I igual a Q, que é equivalente a mostrar que esse cara aqui também é igual a zero. Tá certo? Por que eu não preciso me preocupar com a condição prescrita? Porque eu já estou buscando a minha solução, né, que eu digo, é a solução da formulação fraca. Então, ele já pertence lá, ele já vai naturalmente satisfazer a condição prescrita. Senão, ele nem seria candidato. Tá? Então, se a gente tem, repara, primeiro integral, né, quando uma integral é zero, não quer dizer que a função seja nula. E mais, a gente tem duas integrais. Tem a soma de duas integrais. Então, não é trivial. Não é simplesmente chegar e dizer, cada uma dessas coisas aí é zero. Não é. Mas a gente vai fazer um recursozinho, tá? Para a gente mostrar, fazer essa definição, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar esse carinha aqui. Gente, cadê o cursor, cara? Opa, peraí que deu Peraí. O computador aqui deu um... Tá, agora vai. Vamos chamar esse cara aqui de alfa, esse cara aqui de beta. Tá? O que nós queremos? Como eu já analisei, queremos mostrar que alfa e beta são zero simultaneamente. Simultaneamente, porque assim, o alfa tem a ver com o domínio ômega e o beta tem a ver com a fronteira, né? A gente quer mostrar que essas duas expressões são zero, né? A primeira expressão em ômega e a segunda em gama. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou abrir outra página aqui. Pronto. Não. Mais um pouquinho aqui. Aqui. Pronto. Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos considerar a função V igual a alfa vezes uma φ aqui. Tá? E essa φ aqui, ela satisfaz algumas condições. Primeira condição que ela satisfaz é que ela é positiva em ômega. A segunda condição é que ela é zero na fronteira. A terceira condição é que ela vai ser suficientemente suave. Ou seja, não precisamos nos preocupar com as contas. A gente vai poder fazer a conta que a gente quiser. Então, repara que nessas condições, tá? Nessas condições, a gente pode afirmar que a função V, ela está de fato nesse espaço aqui, ó, naquele espaço V maiúsculo, porque eu estou repetindo a definição aqui. Então, repara, ela vai ser suficientemente suave, tá?
e zero em particular. Ela é zero na fronteira toda, mas do jeito que eu estou definindo aqui, né, essa função φ, ela faz com que a v seja zero, em particular na fronteira γ p. Ela, se φ é suficientemente suave, né, e se a gente olhar quem é o alfa aqui, o alfa é essa expressão aqui, f para mim é suficientemente suave, não importa. A função φ tem suavidade suficiente para que v seja também suave, seja no caso aqui H1, então a gente pode considerar que essa função v está no espaço B maiúsculo. Tá certo? Bom, agora, essa condição aqui de v ser zero na fronteira, pessoal, quando a gente olha para a expressão, olha, se v é zero na fronteira, essa segunda integral aqui vai se anular. Concordam comigo? Sim. Né? Então, o que a gente tem? Vamos colocar aqui. E aí, a gente vai ter o seguinte, ó, olhando para aquela expressão ali em cima, vai ser a integral de alfa vezes v. Então, vai ficar a integral em ômega de alfa vezes v, que é alfa φ. A outra integral, que é a integral em gama Q, vai ser beta vezes v. Então, aqui vai ficar beta vezes v, que v é alfa φ. Tá? Mas, como está definido, φ vale zero em ômega, então a minha v também vai valer zero em ômega, né? Mas, em particular, essa aqui olhando para cá, φ é zero em ômega. Essa integral aqui, então, isso aqui se anula, tá? E aí a gente tem, então, a integral em ômega de alfa 2 π de ômega igual a zero. Aí, agora sim. Olha só, a gente tem uma única integral, tá? E a gente olha para o integrando e vê o quê? Alfa quadrado, né? Maior ou igual do que zero. Φ, do jeito que eu defini, ela é positiva, tá? Então, ó, esse carinha aqui é positivo, do jeito que eu construí ele. Esse aqui é maior ou igual do que zero. Então, quando é que uma integral agora de uma função é igual a zero? Uma função que é sempre maior ou igual do que zero. Agora sim, agora a gente pode dizer, então, que alfa 2 π é igual a zero em ômega. Mas, de novo, né? A minha φ é positiva em ômega, então, alfa 2 é zero em ômega, ou seja, alfa é igual a zero em ômega. Mas quem é o alfa? Como a gente definiu, vamos olhar aqui em cima. Alfa é justamente lá, menos QI, menos a derivada, QI xi mais F igual a zero. Tá? Em ômega. Então, que equação é essa aqui, pessoal? Essa aqui é a equação, se a gente olhar lá na formulação forte, vamos voltar lá para a gente entender bem isso, é justamente a equação diferencial. Tá? Então, a gente pode até escrever nesse formato, né? Repara que, usando a definição do fluxo de calor, o fluxo é menos a matriz Q vezes o gradiente de U. Tá? Esse menos com esse menos dá mais. Deixa eu ver lá como é que está a formulação forte. Tá. Já deixa o menos ali. Isso. Só que tem esse menos aqui, então eu jogo ele para o outro lado da equação, né? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui devagarinho, porque eu acabei me enrolando aqui nos sinais. Igual a F, isso aqui válido em ômega,
Agora a gente vai usar a definição. Então, a derivada em relação a xi de menos q i j, derivada de u em relação a xj, igual a f em ômega. Beleza. Chegamos na equação diferencial. Tá? Show. Vou colocar símbolo aqui não, para não confundir. Tá? Então, chegamos na equação diferencial. Beleza? Bom, como é que a gente faz a outra parte? A gente chegou à conclusão, então, que esse alfa, né, que está dentro aqui do parênteses é zero, então, que nos levou à equação diferencial. Agora, a gente tem que mostrar que beta é zero. A gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente fez agora, só que a gente vai considerar, pessoal, um outro tipo de função φ. Tá? Um outro tipo de função. Para a gente mostrar essa parte, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos considerar a função v, vamos tomar uma outra função v. Repare que a primeira integral, esse primeiro integral já é zero. Tá? Esse aqui já é zero, não preciso mais me preocupar com ele. Eu tenho que olhar só para o lado esquerdo agora. Então, nós vamos tomar uma outra v. A v que a gente vai tomar agora é b vezes essa função φ, onde φ ela vai satisfazer a outras condições. A primeira condição, bom, ela ainda é positiva, mas agora eu vou tomar em gama Q. Professor, desculpa te interromper, é porque eu vou ter que sair e eu só queria fazer uma perguntinha. O que me garante que existe essa V com essa propriedade? Existe algum resultado que me garante que existe uma V que tem essa propriedade específica, em que existe uma φ com essas três propriedades? Não, olha só. A gente tem que entender que essa funçãozinha V minúsculo, ela está no V maiúsculo. Quem é o V maiúsculo? É simplesmente uma função suave, suficientemente suave, e que vale zero em gama P. Eu tenho infinitas funções que fazem isso. E eu estou te mostrando uma. Você entende? Nós estamos construindo uma. Tá? Como é que nós estamos construindo isso? Dizendo, olha, essa função V vai ser beta vezes uma outra função, e essa função tem certas características, justamente para que essa função V aqui caiba no espaço V maiúsculo. Existe? Ah, existe. Existe. Uma função positiva em gama Q? Existe. Uma função... Mas eu não teria que mostrar que é zero para qualquer V? Não. Vamos lá. Isso às vezes traz alguma discussão. Sim, a nossa expressão é para qualquer V, mas o que eu estou querendo mostrar é uma coisa... Ó, repara o seguinte. Deixa eu ver se eu faço uma analogia aqui. Um número vezes x, peraí, deixa eu ver se eu pego um exemplo numérico. Não sei se eu vou conseguir. Por que não está em contradição a gente tomar um exemplo? Porque o que a gente está concluindo, na verdade, não é sobre... Não tem nada a ver com V. O que a gente está concluindo é o que está multiplicando. Peraí. É que a gente quer provar que aquilo ali é igual a zero. A gente quer provar que aquela expressão é zero. Veja. Aí eu peguei uma V particular. Que é zero. Sim, aí eu peguei uma V particular, e para essa V particular, me garantiu que isso é zero. Que esse alfa é zero. Aí o que me garante se eu pegar uma outra V e eu não consiga o alfa ser diferente de zero? Isso não vai ter problema? Não, você já mostrou que alfa é zero. Mas para essa V específica. Não, mas alfa não depende de V. A expressão de alfa não depende de V. Se a expressão de alfa dependesse de V, aí tudo bem, mas aí eu mostrei que alfa é zero para esse V.
Entende o que eu estou falando? Eu entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo está um ponto de interrogação na minha mente por conta de que... Dá um desconforto, né? Porque é como se eu tivesse assim, olha, é como se eu estivesse forçando para que esse alfa fosse zero, considerando essa V dessa forma. Olha, se você considerar essa V dessa forma, alfa vai ser zero. Aí na minha cabeça fica assim, tá, mas se eu não considerar a V dessa forma, alfa não vai ser zero. Entende o conflito? Continua sendo zero. Ó, você tem uma afirmação. A integral de alfa vezes... não, integral não. É porque o fato do alfa ser zero está condicionado ao fato de eu tomar uma V dessa forma. Porque se eu tomar uma V... Não está. Se eu tomar uma V, por exemplo, em que a φ seja menor do que zero. Sei lá, estou inventando, tá, professor? Mas é porque... Não, claro, tá, eu entendi sua pergunta agora. Se você pegar uma φ que é menor do que zero, você não vai conseguir mostrar que o alfa é zero. Isso aí, esse é o meu questionamento. Mas ele não deixa de ser zero. Mas eu não vou conseguir mostrar que ele é zero, se eu tomar uma φ menor do que zero. Sim, mas isso não muda a natureza do alfa. O alfa já é zero. Ele só é zero se eu considero se... eu vou pensar. Nessa linha, né? Você tem que sair? Porque tá tocando um despertador que é para eu buscar meus filhos, mas eu vou pensar. Pensa, a gente fala depois, pode ser na próxima aula ou depois a gente fala. Pode ser besteira minha, mas é que eu fiquei com isso na cabeça. Tá, vocês têm meu telefone, todo mundo tem meu número de telefone, né? Precisar falar no WhatsApp, alguma coisa assim, ligar, pode ligar, tá? Tá bom, professor, obrigada, Tudo desculpa. bem, mas mesmo você saindo, eu vou discutir isso um pouco com o restante da turma. Pode ser que seja uma dúvida também para alguém. Pessoal, o nosso caminho não muda a natureza de alfa e de beta. Tá? Alfa e beta, na verdade, já são zero. A gente só está querendo uma forma de mostrar que de fato são. Tá? Então, por que a escolha de V não influencia a natureza de alfa? Como eu falei, alfa já é zero. Se a gente pegar um V de outra forma, a gente não vai conseguir mostrar que alfa é zero. Eu concordo, não vai conseguir mostrar. Mas alfa não deixou de ser zero. O fato de eu não conseguir mostrar uma coisa não significa que aquilo não é válido. Tá? Continua sendo válido. E reparem também que a expressão de alfa é menos derivada de QI em relação a XI mais F. Não depende de V. Alfa não depende de V. Quem depende um do outro é V que depende de alfa, mas alfa não depende de V. Então, assim, a gente tem essa integral aí, essa expressão, né, que eu coloquei até a seta aí, igual a zero. Para todo V. Para todo V no V maiúsculo. Certo? Então, eu peguei um V específico e consegui mostrar que o que está dentro do parênteses é zero. Isso não há contradição. Se eu pegar outro V, se você pegar outro V, você não vai conseguir mostrar nem que é zero, nem que é diferente de zero. Você não consegue mostrar que é de fato diferente de zero. Não consegue. Você chega numa situação inconclusiva, como está nessa própria linha aqui. Essa linha é inconclusiva. Uma integral mais outra integral serem iguais a zero, não quer dizer que os integrandos sejam zero. Isso é inconclusivo. Tá? Mas, de fato, cada coisa que está dentro do parênteses aí é intrinsecamente zero. A gente só está mostrando que é, vislumbrando, conseguindo enxergar que é ao tomar um determinado V. Por que ao tomar um determinado V? Não, isso não contradiz, porque a expressão que estamos mostrando que é zero não depende de V. Tá? Se tivesse um V aqui dentro do parênteses, aí eu concordo. Não, mas peraí, você pegou um V específico e mostrou que a expressão que depende de V é zero. Poxa, aí você não pode depois dizer que, né, sair do caso particular e ir para o geral. Não, aí eu concordo, não pode. Tá? Então, a demonstração é válida, tá? A gente conseguiu mostrar que alfa é zero.
certo? Independentemente de V, mesmo que a gente tenha tomado um V específico. E a gente usa esse mesmo raciocínio para o beta, tá? Só que agora, como a gente está numa integral em ômega, ômega não, desculpa, em gama, então a gente tem outras particularidades, tá? Então, a função φ vai ser positiva mais em gama Q, a função φ vai ser 0 em gama P, que é a fronteira prescrita, e a gente vai tomar de novo, logicamente, φ suficientemente suave, para a gente poder fazer as contas sem a gente se preocupar, tá? Bom, então repara que, como eu já mostrei que o alfa é 0, eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar só essa parte aqui, ó. Tá? Só essa parte aqui. Tá certo? Essa parte aqui é justamente o beta, né? Essa aqui é o beta. Então, na verdade, a gente vai ter aqui a integral em gama. Em gama mesmo? Não, gama Q, né? Gama Q. Tá? Então, aqui vai ficar beta vezes o V que eu estou considerando como sendo beta vezes φ. Tá? Igual a 0. Então, aqui vai ficar gama Q, beta 2, φ igual a 0. De novo, a gente tem aqui essa função φ, ela é positiva em gama Q, tá certo? Beta ao quadrado, logicamente, é maior ou igual do que 0. Eu tenho, então, esse cara aqui, o integrando é maior ou igual do que 0. Né? Então, a gente pode dizer aqui que beta 2 φ é igual a 0 em gama. Tá? Bom, aí, logicamente, beta igual a 0 em gama Q, né? Em gama Q, o beta, então, é QI eta I mais Q igual a 0 em gama Q. Aí, só para deixar no jeito da formulação forte, a gente vai olhar ela aqui em cima. Então, é menos QI eta I igual a Q. Né? Então, menos QI eta I igual a Q em gama Q. Tá? Então, Professor, oi? o Antônio pediu para poder avisar que faltou luz na casa dele. Ai, tá bom, coisa boa. Tá. Esse é o perigo. O perigo de quê, gente? Deve ter sido não foi um negócio de comer, né? Tá. Então tá. Pessoal, vocês entenderam aqui? Entenderam isso? Sim. Tá. Então eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu vou parar aqui. Eu quero que vocês refaçam essas contas em casa. Tá? Passo a passo, entendendo essa notação indicial, essa notação de Einstein, tá? Entendendo toda a argumentação que foi feita aqui nessa demonstração. Aí a gente continua na quinta-feira. Tudo bem? Tá bom, professor. Tá? Não deixem de fazer, não, tá? Façam essas contas aí. E, por favor, continuem trabalhando na programação. Eu consegui achar meu erro. Que bom, boa notícia.
Boa notícia. O erro era que eu não tinha definido a FI no programa, eu só defini a derivada da FI. Isso a gente nem viu aquele dia. Pois é. Nossa, mas eu fiquei assim uns 3 dias reescrevendo a K local, e aí depois eu fui olhar linha por linha, e aí eu vi a incoerência. Tem que fazer o chinês. Fazer o chinês é você fingir que é o computador e obedecer o que você mesmo escreveu lá, obedecer o que está no código. Esquece o que você já sabe, tipo, a FI é igual a tanto. Não, ele pediu FI, onde é que está escrito a FI no código? Aí, entendeu? Você tem que seguir, assim, aí assim a gente costuma achar bastante erro também, fazendo isso. Mas assim, a minha cabeça ainda não está programada para trabalhar nesse modo, acho que. Mas enfim, aos poucos a gente vai. Vânia, olha, na minha primeira aula na graduação em informática no FRJ, foi com o professor Miguel Jonathan, que eu acabei sendo colega dele, do departamento, agora ele está aposentado. E ele falou uma coisa: o computador tem 2 características, 3. É uma máquina muito rápida, tem muito memória, mas é burra. Então, para a gente programar o computador, a gente tem que compreender essas 3 coisas, mas em particular, o que é mais complicado é que ela é uma máquina burra. Então, a gente, em certo sentido, a gente tem que, eu vou exagerar agora, né? Então, poxa, esse vídeo vai para o YouTube, depois alguém vai ouvir e vai dizer, pô, esse cara é maluco. Mas a gente tem que meio que se emburrecer também. Não é bem emburrecer, mas a gente tem que se limitar à máquina. Né? Por exemplo, os algoritmos. A gente precisa se limitar, porque se eu for te explicar uma coisa, eu vou usar todo o recurso linguístico que eu tenho. Não sei quantas mil palavras no português, expressões matemáticas, né? O computador não. O computador tem o quê? 5, 6 comandos básicos numa linguagem. Então a gente precisa, não é bem se emburrecer, entre aspas, mas se limitar a essas características do computador. Tá? Por exemplo, principalmente quando a gente faz algoritmo ou programa. Então, isso às vezes, de um modo geral, é complicado no início. Para mim, Marcelo, assim, eu confesso que ainda nessa altura do campeonato ainda é muito difícil. E eu acho que a gente vai ficando mais de idade, o cérebro já não é mais o mesmo. Então, mas a gente vai conseguir. Não, vai sim, vai sim. Olha só, eu sei que a vida, né, é uma correria só, família, trabalho e o doutorado e tudo. Mas, cara, se você puder pega os slides de computação 1 do UFRJ. Põe lá, computação 1 BCC UFRJ. Cara, e vai seguindo os slides, vai fazendo os exercícios dele, não sei o quê. Você vai pegar o jeito, cara. Todo mundo pega. Isso não é trivial no início. Computação 1 BCC UFRJ? Computação 1 BCC UFRJ. Você vou acha dar uma olhada. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Assim, para mim, eu acho que eu ainda tenho um tabu, né? Eu tenho um certo medo, acho que isso só complica. Mas ontem, por exemplo, eu fiz um meet com o Bruno e a gente discutiu algumas coisas. Para mim, foi muito enriquecedor. Opa! Me enriqueceu muito. Então, mas olha só, ok, acho que você tem que continuar fazendo isso. O Bruno, porra, um cara fantástico, sabe pra caramba, mas eu acho que você tem que praticar. Você tem que entender é um passo. Entender o que ele falou, o que ele explicou é um passo. O segundo passo é você pegar e fazer, né? Aí, eu te coloquei 2 links aí, ó, para vocês. Tá? Acho que vale a pena quem está a fim de entender melhor o Python, no caso, aí é tudo para Python, entender melhor, treinar um pouquinho. Pega, cara, uma horinha, se possível, por dia, ou 3 vezes por semana, sabe? E fica praticando. Consegue sim, é possível. Tá bom?
Tá bom, professor, muito obrigada. Até quinta. Até quinta, então, a gente dá continuidade, tá? Kelly, Bruna, Mauri, Antônio, alguma pergunta? Não, professor. Não, Tá. Não, tranquilo, até aí. Tranquilo. eu vou ter pergunta. Tá bom. Tá, então, já que estão vocês, eu vou parar a gravação, mas não saem agora, não. Beleza.